Olá, gente querida do canal Paz e Bem, gente querida da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Esse é mais um Faustino Teixeira, mais um encontro do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, o de número 69. Hoje nós vamos falar, olha aqui, vou mostrar para vocês. Hoje se segura, bom, fica quietinho, fica quietinha. Hoje é dia de silêncio nesse nosso encontro aqui. Hoje é realmente um dia de um grande silêncio mesmo. Nós vamos falar de um filme que tem exatamente este nome, né? O nome do O Grande Silêncio. Um filme sobre os cartuchos, um filme sobre a grande cartucha. Tá aqui, lindo, lindo, lindo. Filme sobre os monges eremitas, os monges cartuchos eremitas. Vai ser uma jornada maravilhosa. O Grande Silêncio. Oi, Faustino, tudo bem? Como está você? Tudo bem, Mauro? Que alegria. Você está com a cara boa hoje. A semana passada você estava mais cansado, de fato. Tava. Vou ser bem sincero, dei uma cochilada hoje, exatamente para me preparar para o nosso encontro aqui. Estava muito cansado, foi ótimo. Gente, se preparem para essa jornada de hoje. Como está você, Faustino? Estou bem. Estou aí já no dia 140 do pós-transplante. Está indo. Está chegando no 180. Pois é, você está com um aspecto cada vez melhor. 180 encerra, né, o ciclo? Não, aí continua, mas é o período mesmo do transplante 180. Mas vocês falam aqui que o transplante começa quando termina, né? É. E o tempo voa, né, Faustino? Nossa, lá atrás, 6 meses parece tanto tempo, né? A gente dormiu, acordou, deu 6 meses já, impressionante. Olha, hoje o Faustino tá com a camisa do Londrina, é isso? É, por esses dias, Londrina, em homenagem à minha nora, que é de Londrina, né? Que é daquela região lá, né? Faustino tem uma grande coleção de camisas de time de futebol, é muito divertido ver as camisas dele. Bom, deixa eu saudar todo mundo. Heloísa Gouveia está dizendo: assisti ao filme, lembrei de Évora, em Portugal, um lugar mágico. A Silvia manda boa tarde. Maria de Lourdes Martinelli também manda abraços. Maria Evelise de Araújo Pontes. Cássia, onde está você, Cássia? Cássia Duarte, admiro imensamente o trabalho de vocês e tem enriquecido muito meus dias e minha biblioteca com as indicações dadas aqui. Que legal, Cássia, fico feliz. Grande abraço de Belo Horizonte. Nossa Josi Negreiras, moderadora aqui do canal Paz e Bem, ela está dizendo: apostos para ouvir as análises sobre o filme O Grande Silêncio. Por sinal, ela fala do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, tem o único mosteiro cartucho do Brasil. O único mosteiro dos cartuchos, os monges eremitas, monges que vivem na solidão. Diferente da minha experiência monástica, de monges cenobita, monges que vivem em comunidade, como os beneditinos, os trapistas, os cistercienses, camaldulenses e outras ordens monásticas. Estou falando das ordens monásticas no âmbito do cristianismo, que são, por incrível que pareça, menos conhecidos do que os monges budistas atualmente. José Andrade, boa tarde a todos. Ana Paula em silêncio, aguardando o Grande Silêncio. Heloísa Bortoli, Eliane Silva, Rogério Zaia mandando paz e bem aqui. A Julier também com a gente toda semana. Maria Célia Oliveira, excelente tarde. Aqui em São Paulo caiu uma chuva forte. O Diego Arthur, lá em sintonia do Rio Grande do Sul também. Ananda Meyer e André Meyer. Mandando boa tarde para todos, mandando os abraços deles. André Meia filmou grande parte das minhas aulas de mística, tem gravado e tá produzindo, está se irradiando. Montou toda uma estrutura de filmagem nos meus cursos, ele tem muita coisa filmada minha, André Meia. Não sabia, então muito bem chegados aqui. E é muito boa a qualidade da gravação. Nos meus cursos do Zen Budismo, Thomas Merton, mística islâmica, tudo filmado. O André Meyer está botando no YouTube. Sim. Nós vamos... olha, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Até então, antes de começar o filme, antes de começar a análise do filme, vou mostrar para vocês que é... Deixa eu me ver aqui a cidade. Lá é
O Mosteiro Cartucho, o único Mosteiro Cartucho que existe no Brasil, é o Mosteiro Nossa Senhora Medianeira, que fica em Três Mártires, Júlio de Castilhos, na beirada da BR, deixa me ver, na beirada da BR, que eu não sei qual é o nome dessa BR, BR-348. Vejo aqui, aqui tem, então, se você digitar cartuchos no Google, você vai encontrar o site do mosteiro, da Cartucha, ou como a gente fala, Cartucho, Mosteiro Cartucho, da Cartucha Nossa Senhora da Medianeira. Uma coisa importante, você pode encontrar lá a possibilidade de se hospedar. Estou passando aqui para você ver, deixa eu ver se eu mudar aqui, o caminho cartusiano, monges, as casas cartuchas, acho que não vai ter foto. Ah, não, tem aqui, fotos. Então, estão aqui as fotos do mosteiro, lá na Cartucha. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Está aparecendo. Então, você pode, é uma tradição da vida monástica, você poder se hospedar. Então, você pode entrar em contato lá com o Mosteiro Cartucho e, eventualmente, ficar um tempo lá hospedado, em silêncio, com os monges cartuchos. Estou passando aqui as fotos do Mosteiro Cartucho do Rio Grande do Sul, existente aqui em São Paulo. Está aqui o monge cartucho, é uma ordem monástica eremítica, tudo bem simples, como vocês podem ver, tudo muito, muito simples mesmo. Está aqui. Tá aí. Fica aí a dica para quem depois quiser fazer a experiência, quem quiser ir visitar os cartuchos aí no Rio Grande do Sul. Mas hoje nós não vamos falar do mosteiro brasileiro, não. Nós vamos falar do filme O Grande Silêncio. Se você quiser assistir o filme, ele está disponível na descrição deste vídeo. Na descrição dessa aula aqui, embaixo, você encontra Você encontra o link para assistir o vídeo que está disponível no YouTube. Tá bom? Então é isso. Acho que, Faustino, você podia fazer uma apresentação breve? Você tinha pedido para eu comentar Você tinha pedido para eu comentar o filme, mas talvez você pudesse fazer uma apresentação geral, e aí eu entro fazendo um comentário, pode ser? Mas você já pode fazer o comentário, ou você prefere fazer depois? Como é que é? Eu vou seguir um roteiro, né? Ah, tá bom. Então, olha, só para dar referência, então, o filme O Grande Silêncio é um documentário de nacionalidade francesa, suíça, alemã, de 2005, dirigido por um diretor, Philippe Groening, que ganhou o Prêmio Europeu de Melhor Documentário com este filme, com este documentário. É um filme longo, deixa me ver aqui, são... 126 minutos. 126 minutos, portanto, um pouco mais de 2 horas de filme. O filme praticamente não tem palavra nenhuma, quase todo em silêncio. Não é um filme mudo, né? Porque a gente tem muitos sons no filme, mas tem poucas palavras. Poucas palavras no filme. Para mim foi muito tocante, porque eu assisti o filme 2 vezes. A primeira vez antes de ter a minha experiência de vida monástica, né? Primeiro no Mosteiro São Bento de Vinhedo, no interior de São Paulo, e depois na Abadia Cisterciense Nossa Senhora de Harderhausen, perto de Botucatu, pertinho, em Itatinga, uma cidadezinha perto de Botucatu. Como eu disse, 2 mosteiros diferentes do Mosteiro Cartucho, mosteiros de vida cenobítica, vida comunitária. Mosteiro Cartucho é vida eremítica. Cada monge vive sozinho, cada monge vive na sua cela, na verdade é uma pequena casinha, e os encontros são poucos, né, da comunidade. No mosteiro cenobítico, não. A gente se tromba muito o dia inteiro, mas em silêncio também. O grande silêncio deve-se a essa dimensão da vida monástica, que é talvez a grande característica da vida monástica, é o silêncio. Não se fala. Fala-se muito pouco, fala-se quase nada, e a gente vai de ordens que falam um pouco mais, beneditinos, um pouco menos os cistercienses, menos ainda os trapistas, menos ainda os cartuchos. Às vezes, os monges e monjas ficam semanas sem pronunciar uma palavra.
sem pronunciar uma palavra, não tanto assim, porque quando se vai para celebrações na capela, né, para a liturgia monástica na capela, a liturgia das horas, aí é toda cantada. Então, você pronuncia o canto, mas não se pronuncia a palavra em diálogo de uma pessoa com outra. A ideia é que você conviva consigo próprio num mergulho silencioso. Acho que o mais marcante dessa experiência do silêncio, Faustino, para mim, assim, que mais me impactou, foi depois de alguns meses no Mosteiro São Bento, e me parece, é visível como isso está dado durante o filme deles. Um dia eu me dei conta que eu pensava. Foi muito interessante isso. É como se eu tivesse dado um passo atrás de mim mesmo e olhasse para mim e falar, nossa, mas eu estou pensando. E o que eu estou pensando? Então, porque na vida cotidiana, aqui fora, como a gente diz, a gente não pensa que a gente pensa, a gente simplesmente pensa e os pensamentos nos dominam. E nós passamos a vida pensando, dominados pelos pensamentos. Quando você vai para o mosteiro, depois de um tempo em que você está em silêncio, não tem internet, não tem jornal, você está em oração, você está quieto, você está aquietado por dentro, em algum momento chega essa hora. Você se descobre pensando e aí passa a fazer uma jornada maravilhosa, que é a jornada de analisar seu pensamento o tempo todo. Por que eu pensei isso agora? Em que outra situação eu pensei isso? Então, o ritmo de vida muda completamente. Né? A vida no mosteiro é uma vida, apesar de poder ser infernalmente burocrática, a vida no mosteiro, mas para quem quer fazer a jornada é uma vida em outro ritmo. Então, você tem o tempo passa de um jeito completamente diferente, é realmente muito, muito impressionante. E ao ver o filme dos Monges de Cartuchos, me inspirou demais pelo desejo de fazer essa jornada. Já quis ir visitar a Cartucha lá no Rio Grande do Sul, nunca pude, é uma vida realmente de silêncio muito mais radical do que eu experimentei, e uma vida, a Grande Cartucha, especialmente, muito em contato com a natureza. Então, é o seu silêncio com o mundo, né? O seu silêncio com os outros seres, com os terranos, né? Com os outros terranos. É muito forte, né? Olhar para uma flor como um ser, e não como um objeto de decoração ou como parte da paisagem, né? Isso passa a ser, né? Quando todos os seres humanos se calam, os outros seres começam a falar mais com você. Então, são experiências, para mim, muito fortes. Eu me lembro, Faustino, tinha uma plantação de caquis lá no mosteiro, em Vinhedo. Então, no primeiro ano, quando chegou a abrir os pés de caquis completamente cheios de caquis, e uma coisa sagrada nos mosteiros é assim, se é silêncio sempre, tem o chamado momento, tem momentos dos grandes silêncios. É depois que o sino toca à noite, você vai se recolher, e depois do almoço, quando os monges, em geral, dormem. Os monges vão dormir depois do almoço, eu durmo muito pouco. Então, os monges iam dormir depois do almoço e eu caía fora, ia treinar corrida, sempre corri lá no mosteiro, ou então, no primeiro ano, acho que teve um dia que eu comi uns 30 caquis, né? Eu fui lá olhar aqueles caquis na árvore, pegar os caquis e ficar eu comigo mesmo comendo os caquis, foi uma experiência fantástica. E esse filme é um filme que me marcou demais, né? Essa coisa da solitude, né? Mais do que da solidão. Enfim, é fantástico o filme, gostei demais. Eu estou louco para ouvir suas considerações sobre esse filme. Você falou dos caquis, é interessante que o Rubem Alves é um grande nome de referência na minha vida, né? E dos meus filhos, né? O meu filho mais velho, Pedro, Rubem Alves foi a leitura dele na adolescência, chegando aos 18 anos. Ele leu tudo do Rubem Alves, assim, na época difícil da vida dele, né? E interessante que a importância também do Rubem Alves na teologia da libertação, embora, aliás, o título da tese de doutorado do Rubem Alves ia ser Teologia da Libertação e acabou sendo outro título influenciado pelo orientador. Mas quando foram traduzir uma versão no Brasil, publicado ali, uma revista publicada no ISER, falando da tese dele, eles colocaram justamente o título Sobre Deuses e Caquis. Não acredito. Que maravilha. Famosíssimo texto, capa branca. E o Rubem Alves tem um carinho muito grande com os caquis. Eu também tenho um caqui na faixa de Gaia,
Mas agora o meu vizinho lá cismou de tirar os eucaliptos que ele tinha no limite no meu lote. Agora eu lembro, ele está tirando os eucaliptos lá? Tirou 7 ou 8 eucaliptos grandes, e um deles caiu no meu terreno, os caras erraram. Não acredito. Caiu em cima no pé de caqui, que era o único pé de caqui que eu tinha, já estava grande. E quebrou galhos, mas não morreu. Tanto é que eu fui anteontem lá, a folhagem do caqui toda novinha, brotando assim, com muita alegria. Eu tinha ficado muito triste com essa queda de eucaliptos, né? Essa violência, né, da natureza, né, quando cai a árvore, cai derrubando tudo. Meu filho Daniel, que voltou agora de uma pescaria na Amazônia, ele falou que nunca... Falou assim, agora, pai, eu não pergunto mais preço de peixe, eu compro pelo preço que for, que eu nunca vi tanta dificuldade que é pescar. Adorei essa. Eles pegaram 2 barquinhos no Laranjal do Jari, você vê como é que está Macapá, como que está, né, ali, mas Laranjal do Jari não chegou a perder a iluminação, não, né? Uhum. Eles pegaram 2 barquinhos com 4 pessoas numa e 2 noutra e se adentraram dentro do rio Jari e pegaram um afluente do rio Amazonas e passaram 5 dias, 5 noites pescando. E ele falou, pai, você não pode imaginar a loucura que é a experiência da Amazônia. Primeiro, as queimadas que ele viu, né? A queimada na floresta, né? Depois, o campo de arroz, o antigo campo de arroz do Projeto Jari, que está lá abandonado há 30 anos e que virou o lugar de melhor pesca do povo do Jari. E que eles demoram muito, 24 horas para ir, 24 horas para voltar, de barco. Nossa Senhora! É muito assim. Falou que o perigo dos ataques, né? Onça não tem, mas ele viu rastro de onça, mas viu muito jacaré. Uhum. Punha a lanterna assim, cheia de jacaré para todo lado. E falou que a coisa mais perigosa na pescaria são as arraias. Ah, sim? Você tem que passar pelo brejo, andando na lama, para poder chegar no local da pescaria e com risco de ser atacado pelas arraias. Os mais violentos acidentes são com arraias, né? Então, você imagina o que meu filhote passou aí com o doutorado, né? Trabalha com o caderno de campo dele, e ele falou assim, meus pés vieram todos os feridos. Por causa vieram o quê? Feridos. Ah, feridos. Pinhos, machucados. E ele falou assim, eu pensava que eu ia morrer. Só que na volta o barco vinha voltando e os urubus acompanhando o barco, deu aquele desespero nele. Porque nem sempre tem água, né? Às vezes você tem que empurrar o barco, porque alguns afluentes não têm água e o barco não consegue ligar o motor. Aí tem que descer todo mundo e empurrar o barco. Então, realmente, é uma experiência de grande silêncio impressionante, né? Imagino. Ó, só coloquei aqui embaixo para quem quiser ver, tá? Então, quem quiser procurar o Mosteiro Cartucho aqui do Brasil, tá aqui. Então, você nesse site, chartres.org, é o site da Ordem Cartucha no mundo inteiro, você procura lá o Brasil, e aí vai aparecer, ou você digita no Google Mosteiro Cartucho, Rio Grande do Sul, tá aqui, já me disseram aqui que a cidade, o Diego Vust, já esclareceu que a cidade onde está o mosteiro, ele fica na beira de uma rodovia, no Rio Grande do Sul, é Ivorá, perto de Santa Maria, terra do nosso reverendo, não é a terra dele, é onde ele está o reverendo Eduardo Henrique, terra do Paulo Pimenta, também deputado do PT, está por lá agora por conta das eleições. É isso aí. Bom, mas eu sou apaixonado por esse filme, né? E eu tenho, na época que saiu, eu não gosto de ver no YouTube, eu gosto de ter o DVD, né? Essa aqui é uma edição italiana, né? Il Grande Silêncio, eu comprei na Itália. E no caso aqui tem 2 DVDs, tem o DVD do filme e tem o DVD com os comentários de gente importante, como o Enzo Bianchi, que é famosíssimo na Itália para estudar o monarquismo.
Então, eu vi muitas vezes esse filme, umas 5 vezes antes. E ontem eu tirei a noite para ver umas 2 horas, quase 2 horas à noite. E depois, hoje, eu acordei às 5 da manhã e vi o resto. E eu ia parando no filme para tirar fotos. A primeira foto que o Mauro apresentou aí é uma foto que eu tirei vendo o filme. Isso. Esse aí é um negro que está se iniciando na cartucha. Ele veste o hábito preto quando está em público. E o hábito branco fica por baixo, até que ele faça os votos, né? E o hábito mesmo dos cartuchos... Aliás, tem muitas cenas do filme que mostram a ação prática dos monges. Uma delas é fazer os hábitos, né? Com aquele tecido cuidadosamente feito pelo responsável, pelo sarto, né? Sarto é o costureiro, né? Esse é uma personagem muito presente no filme. Também é uma foto que eu tirei, essa aí eu tirei ontem, né? Não é foto que eu consegui na internet. Eu tirei diretamente da televisão. Linda essa foto, né? Achei isso. É linda. E no filme ele está chegando no mosteiro, assim, né? Tá muito... É bonita a forma como ele é acolhido na comunidade, todo mundo em círculo, que acolhe 2, entre ele mais um, que vão acolher e que tem que prestar aquele juramento de que vão se submeter àquelas regras, né? Tudo ali é uma regra muito antiga e que praticamente nunca teve uma reformulação. Thomas Merton, ele chega a falar uma coisa interessante. Esse livro aqui do Thomas Merton é muito importante para isso. Esse não, outro. A Vida Silenciosa. Ah, sim. É um livro do Merton que fala das ordens contemplativas e fala dos cartuchos, dos cistercienses, dos beneditinos. É um livro pequeno, resumido, mas muito bonito, né? E ele fala que, em determinado momento, que os cartuchos jamais tiveram reformas, enquanto que tantas ordens têm tantas reformas. E eles até têm um provérbio que circula entre os cartuchos, né? A cartucha nunca foi reformada porque nunca se viu deformada. É isso aí. Então, nunca precisou de ter reforma, né? E o Thomas Merton tem um carinho muito grande pela cartucha, que ele queria ser cartucho. Ah, ele queria ser cartucho? Eu não sabia. Queria ser cartucho, é. E Ernesto Cardenal também queria ser cartucho. E pelo que eu estou vendo também, eu acho que o Mauro Lopes também queria ser cartucho, né, Mauro? Eu achei, mas com essa coisa de ter filhos e tudo, para mim, para o Rio Grande do Sul, ficar internado lá seria um corte muito grande, mas essa experiência do silêncio mais radical me atraía muito na época, muito. Então, quer dizer, você vê muitas personalidades, né? Por ser uma ordem muito antiga, né? Fundada por São Bruno, século XII, pioneira da vida contemplativa, né? Não é uma vida eremítica propriamente, é um eremita comunitário, porque eles vivem em comunidade, né? Embora isolados nos quartos. Cada quarto é uma casa, praticamente. Uhum. E o filme mostra isso com muito detalhe, né? Mostra eles estão ali rezando, tem um lugar de rezar, tem um lugar de comer, tem a horta, cada um cuida da horta, cada um se alimenta sem ter contato com a comunidade. Eles colocam, vem uma pessoa servindo nos corredores, abre com a chave o lugarzinho onde se põe a comida, se fecha, ninguém vê ninguém, então eles recebem a comida. Eles mesmos racham a lenha dentro das celas para poder sobreviver no inverno. Porque, aliás, o filme praticamente passa o tempo todo no inverno. A neve é a marca desse filme, né? O tempo todo neve. E aquela paisagem dos Alpes, que é impressionante, né? Então, eu vi esse filme várias vezes, e como eu mexo com mística, eu passei esse filme para alguns públicos
inclusive para públicos que trabalham com mística. E as pessoas não aguentam ver o filme. Sério? Não aguentam. Tem gente que não consegue, tem gente que tem muito sono, tem gente que acha monótono, assim, pesado. E não é para qualquer um esse filme. Você passar 3 horas, quase 3 horas, diante da tela. Eu agora estou com uma televisão grande, então é um cinema aqui em casa. Então, eu não tive nenhum cansaço ontem, mas eu confesso para você que, assim como você fez hoje, você deu uma dormidinha depois do almoço, eu também dei para não cochilar no filme, né? Porque você não pode ver um filme descansado, porque ele praticamente não tem palavra nenhuma. Então, é um filme que é para poucos. Às vezes, em geral, eu passava em alguns lugares em 2 momentos. 1h30, depois mais 1 hora e tanto. Né? As pessoas que conseguem ver o filme do começo ao fim, com bastante atração, essas pessoas elas têm mais familiaridade com a vida interior. Sim. Por exemplo, eu vi esse filme ontem, não senti nada, quer dizer, eu passou como com muita facilidade, talvez pelo meu momento espiritual atual. Quer dizer, não tem nenhum arranhão cognitivo na minha vida esse filme. Uhum. Eu me dou bem com a natureza, com o silêncio, apesar da gente estar com a proteção da internet aqui, né, que a gente pode sair do silêncio, né? Mas quem faz vive a vida intelectual vive uma vida muito solitária, né, Mauro? Sim. Já vive uma vida muito resguardada, né? Então, esse filme, como o Mauro já falou, é um filme difícil, mas muito bonito. Mas não é um filme fácil. A gente não tem que ter, você tem que criar condições para poder assistir. Aliás, eu até botei no meu texto, eu escrevi um texto sobre esse filme. Aí essa também é uma foto que eu tirei, né? Isso. Esse é o momento. Enquanto você vai falando, eu vou projetando aqui fotos do filme, porque a gente não pode passar cenas do filme, senão o YouTube vai cortar a nossa aula de hoje, tá? Então vou passar. Eu até fiz pequenos trechos de alguns minutos, mas nem isso pode. Então, mas eu imaginei, por isso que eu tirei fotos bonitas, muito bonitas fotos que eu tirei, né? Então, eu começo a eles na neve, que bonita, porque eles é o momento de lazer que eles têm uma vez por semana e saem 2-2, né? Saem 2-2, é para não ficar louco. A ordem, ela pensa em tudo, na questão psicológica, porque você ficar muito solitário, sem falar durante muito tempo, você não dá conta. Então, você tem que ter momentos aí, 2-2, né? Momentos em que você possa ter o lazer, pero opósito, você faz o oposto. Faz uma caminhada, e eles parecem crianças na neve. Eles descem na neve, eu botei fotos aí deles descendo na neve, morrendo de rir, né? É o momento da diversão, que está prevista na regra. Assim como está prevista na regra que se há algum problema com algum dos monges, eles têm a quem recorrer para pedir socorro, né? Para conversar, para buscar aconselhamento espiritual, tudo é pensado. Tem momentos que você tem refeição comunitária, mas grande parte das refeições são feitas isoladamente. Então, é realmente uma ordem muito rigorosa. O Thomas Merton, quando vai falar dos cartuchos, eu vou ler um pedacinho aqui que é interessante. Ele fala que há vários traços dos cartuchos, né? Traços que são bem próximos ao espírito de São Bento. São Bento é o pai do monaquismo. Aliás, se vocês fizerem, quem vai fazer uma visita a Roma, vale a pena ir em Subiaco, Sim. que é uma cidadezinha perto de Roma, nas montanhas, onde nasceu a experiência beneditina, né? Eu fiquei muito emocionado. Eu já fui umas 2 vezes a Subiaco,
E lá você encontra aqueles locais de oração dos beneditinos, né, das montanhas, são muito bonitos, né, os lugares, as paisagens muito bonitas, né? Os cartuchos, embora talvez mais que qualquer outros na Igreja do Ocidente enfatizem o silêncio e a solidão, eles vivem eremitas, como eremitas, mas em comunidade. Essa é a diferença. Não são eremitas. Sim. Eles estão vivendo no mosteiro. Sim. Eles têm as celas, que são praticamente... A vida deles transcorre nas celas, mas tem momentos comunitários que são muito bonitos. Aliás, o filme... As coisas mais bonitas do filme Grande Silêncio são os cantos gregorianos. Duas coisas que me marcaram muito no filme. Os sinos, que tocam o tempo todo, inclusive na igreja, na divisão entre os fiéis não, os frades e o altar, tem aquele fio grande que eles puxam para os sinos tocarem. Isso é feito religiosamente e pausadamente dentro do ritmo da comunidade. A comunidade ela é pautada pelo toque dos sinos. É verdade, tanto que tem sempre um monge sineiro. Tem. O monge sineiro é o único no mosteiro que tem relógio. Os outros não têm, não tinha relógio no mosteiro. Porque a vida é pautada pelo sino. A hora... Então, e os sinos eles têm que ser num volume alto o suficiente para, se você está no campo trabalhando, escutar o sino e saber que está na hora de voltar para o mosteiro para um dos momentos, um dos 7 momentos de oração comunitária. Então, você escuta o sino, então é o primeiro sino, em geral, 15 minutos antes da hora da oração, aí ele vai tocar de novo 5 minutos antes, aí quando deu 5 minutos antes, tem que ir embora, senão você vai perder o início da oração. Então, e é muito curioso, porque a gente vai aprendendo também a diferença de cada tipo de toque de sino, o tipo de chamar para a hora da oração, o sino da hora do almoço, o sino para chamar para a missa, principalmente no domingo. Quando tem um tipo muito forte de sino, eu passei por essa experiência, quando morre um monge, então tem o sino fúnebre que toca, então você vai aprendendo a discernir os diferentes toques do sino, é muito interessante. Eu posso falar porque eu sou apaixonado por sinos, eu tenho aqui na minha casa tantos sinos, né? E quando eu dei o curso de Zen Budismo aí no Paz e Bem, um dos momentos eu falava de que uma das vocações de um dos monges que eu trabalhava nasceu a partir de ouvir o sino, né? Quer dizer, ouvir o sino e aquele dia que ouvi o sino, aí eles desceram na neve. Uhum. Que imagem linda, né? Tá vendo? Igual criança. Eles viram bambinos, meninos, crianças alegres descendo. Esse aí está descendo em pé. Não é verdade. Não tem, é no sapato mesmo. Eles têm umas botas. Eles fazem as botas deles, tudo deles é muito rústico, né? Muito rústico, né? A outra está subindo para descer. Então, é o momento da diversão, né? Então, voltando aqui à fala sobre os cartuchos, eles vivem como eremitas na comunidade. Quer dizer, vivem nas suas celas como se estivessem num deserto inabitado, no silêncio, né? É o grande silêncio. Outra coisa interessante, que talvez nem sei se o Mauro lembra disso, né? Grande parte, essa também é uma foto que eu tirei ontem, que eu adorei essa foto, né? Aqui está o lugar da oração deles, no quarto. Dentro da cela. Dentro da cela. Aqui, mas é um lugar só da oração. Em geral, tem um ícone. Em nenhum momento o filme mostra o ícone, mas, em geral, é um ícone que tem ali na parede. Na maioria deles, né? E é bem despojada a parede, não tem muita coisa, não. É uma oração, parece o zazen, né? Você está meditando diante da parede, não tem ali paisagem. É muito forte. O momento mais forte de oração deles, alguns até se deitam no chão. Na capela também se deitam no chão da capela para poder fazer a experiência da
da solidão. Aí é o momento da alimentação ao pão. Pega o pão na mão ali, põe ele e está preparando a hora da refeição, né? Então, nessa cela, o monge medita, repousa, toma suas refeições, recita o ofício diurno, geralmente deixa a cela só 3 vezes nas 24 horas do dia, só 3 vezes. São mais os momentos, ou seja, de refeição comunitária, que tem de vez em quando, ou então das orações noturnas na capela, quando eles cantam o canto-chão, canto gregoriano, e muito bonito. A comunidade, essa é a grande comunidade mãe, matriz dos cartuchos, embora esse convento dos cartuchos, esse mosteiro, não é o original, porque o original teve os incêndios, eles chegaram a ser expulsos na época da Revolução Francesa, então teve muitas intempéries, que foi reconstruído muitas vezes a grande cartucha, como é conhecida a comunidade mãe, né? Aqui é exatamente eles indo para um desses momentos de oração noturna. Aqui todo mosteiro tem uma sala, como um vestiário, onde ficam as túnicas, os hábitos que você põe sobre a sua roupa para ser um hábito de oração, né? E os avisos todos colados na parede ali, tá vendo? Ali eles se comunicam, né? Isso, do lado eles direito. Tiram, põem os avisos, né? E a coisa que me impressionou muito é que tem muita escada. E são muitos monges velhos. Então, eu fico imaginando como é que eles dão conta de subir tanta escada. Escadas largas, mas são escadas fortes, pesadas. E você vê que a idade média dos monges ali é uma idade... não são poucos jovens, né? Uhum. Inclusive, eu botei a imagem de um doente. É o único momento do filme que aparece um doente na cama com a cara bem sofrida, né, da vida pesada. Vou pegar daqui a pouco. Esse monge aqui é um monge cego. Esse é o cego, que é o único momento do filme que tem palavras. Ele falando sobre a experiência de ser monge e da alegria que ele tem de estar perto de Deus. É muito bonita essa passagem do filme. E é incrível que ele é cego, mas ele sabe andar por todo lado do mosteiro. Sabe onde é que é a cela dele. Sempre tem alguém do lado ali, mas ele sabe se mexer dentro da cela e tem uma sobrancelha muito atrapalhada. Fiquei impressionado com a sobrancelha dele. Não cortam, porque lá também eles cortam os cabelos, eles têm que ficar carecas, né? Uhum. Tem uma sala só de barbeiros, de barbearia, né? Onde eles mantêm os cabelos rasantes, né? Quase zero, a máquina zero. E todos têm um ritual ali, que é feito, em geral, também, não necessariamente por monges, mas por irmãos que participam da vida comunitária de outra maneira, né? que fazem esses trabalhos. E ali também, nessa comunidade, é a comunidade que se produz um dos mais famosos licores do mundo. É feito ali na Grande Chartreuse, né? Feito com mais de 130 ervas. Só 2 monges sabem a fórmula. E só quando morre um, aí passa para outro. Então, é um segredo impressionante que se mantém em torno da fabricação desse licor. Vocês botam aí na internet licor da Grande Chartreuse, tem os vários tipos de licores que eles fazem. E eu não sei o preço, qual deve ser, mas não deve ser muito barato, não, porque eles têm criação. Inclusive, eu tirei algumas fotos que eu mostrei dos bois entrando dentro do convento, né? Os animais, os gatos, cheio de gato, né? Outro momento do filme, além desse, do monge velho que fala, é dos gatos. É do monge que conversa com os gatos. Isso aí eles captam de forma muito, muito bonita. A cena do monge alimentando os gatos é uma cena impressionante, né? Então, o diretor
ele tenta buscar, captar essa questão. São os dois momentos, então, que tem palavras, fora o momento dos sinos e do canto-chão gregoriano. O resto do filme é todo o barulho da natureza, da chuva, das árvores balançando, dos riachos, das correntezas e assim por diante. Então, eu tinha botado um trechinho do Rumi, que é meu místico sufi dileto, que ele fala assim: quando se aquietam os lábios, 1000 línguas ferem o coração. Então, quer dizer, quando se aquietam os lábios, as línguas do coração falam. Então é uma intensidade de vida que transparece no filme de forma muito... Eu chamei aqui de um deleite estético e espiritual. É um deleite. Para quem está preparado, porque a gente aqui aí é o momento do couro. Está vendo o tamanho dos livros? São enormes, né? Os livros com as partituras do canto gregoriano, normalmente puxado por um cantador. Você tem que saber cantar bem. Por exemplo, o Ernesto Cardenal cantava muito mal. Thomas Merton também era dissonante, muito. Então, você tem que ter o cuidado também na hora de escolher os monges, quem canta bem, porque a melodia é muito bonita no filme. Os Sim. cantos são perfeitos. Quem não canta bem, fique quieto, né? Eles mexem com a boca, mas normalmente é uma beleza. Tanto é que agora, fiquei sabendo hoje, que uma monja beneditina francesa, se não me engano, conseguiu produzir em CD ou DVD uma coleção de todos os cantos gregorianos. Uma obra assim, fantástica que saiu agora, porque realmente eu tenho muitos CDs aqui em casa com o canto gregoriano, né, das grandes abadias, né, e realmente produz uma paz interior. E ali o tempo todo é o canto gregoriano em latim, né, e que é cantado e permeado também de orações. Então, o filme é um deleite. Agora, é interessante. Trata-se de uma obra singular, uma grande sedução cinematográfica. É sedutor o filme, sai fora dos padrões cinematográficos, né? Porque ele busca recuperar o tempo, o significado do tempo, né? Os efeitos são interiores. Os mais importantes efeitos são interiores, né? A ideia do filme nasceu muito tempo antes do filme. Já em 1984, o diretor entrou em contato com os superiores da Grande Chartreuse e pediram permissão para filmar e receberam como resposta: não, volte depois de tantos anos. E ele esperou, voltou 15 anos depois. E só em 1999, ou seja, ele entrou em contato em 84. Só em 99, 15 anos depois, é que a solicitação foi aceita. Aí o diretor, pacientemente, dentro do espírito monacal, ele aguardou. Mas quando chegou lá para realizar o filme, ele tinha condições. Condições. Quais condições? O diretor teria que ficar hospedado lá. Ficou 4 meses. Ficou 4 meses hospedado, comendo a alimentação vegetariana, porque eles não comem carne. O diretor fala que uma das coisas que ele mais sofreu foi com a alimentação. Eles não comem carne, né? Então, o diretor tinha que se hospedar, tinha que partilhar a vida da comunidade, comer o que a comunidade come, né? Conviver com a comunidade, sem se utilizar de nenhum recurso artificial de iluminação, só utilizando da câmera, né? Ele mesmo não poderia ter equipe de apoio, ele vai fazer essas filmagens com seus recursos próprios, sem
muitos efeitos externos, né? E filmou durante esses meses que ele esteve lá 300 horas. O copião, né? 300 horas. Que resultaram nos 164 minutos. Então, muitos cortes para poder dar nos 164 minutos de filme, que demora. Você está assistindo o filme ali sozinho, eu estava sozinho ontem, é longo o filme. É longo, né? Assim, só naquele silêncio. E a técnica cinematográfica, né? Desse silêncio eloquente, né? Que marca a vida de 37 monges. Ali a comunidade estava com 37 monges. Alguns deviam estar doentes, porque não aparecem sempre 37, porque os monges são como humanos, eles têm seus momentos de... Por exemplo, teve um momento do filme que um dos monges muito fracos, ele está sendo massageado por um monge mais jovem, sem camisa, e você vê todos os ossos, e o monge jovem vai passando a pomada. Eles também sabem ser bom para ervas, né, pomadas, e passando ali a parte do tratamento, que normalmente os mais idosos precisam de ter uma retaguarda de saúde, e ali mesmo na comunidade eles têm retaguarda das roupas. Esse aí é o doente, tá vendo? Que imagem fortíssima, né? Você vê que ele não deve participar da vida comunitária mais, ele deve estar acamado, né? Mas com um olhar assim muito sereno, né? De cerimônia de adeus, né? Uhum. Essa foto eu tirei também. É tua. A parte do filme é Agora, as fotos são praticamente todas tuas fotos tiradas do filme. Tem uma cena muito marcante aqui, que ele fez referência, ela é muito forte no filme, né? Então, você vê lá nos corredores, estão os bois andando pelos corredores do mosteiro. É muito forte essa cena também. E tem muito boi por fora, porque a comunidade... Tem um momento do filme que você vai no escritório onde está o administrador do convento, cheio de papéis comerciais. Então, não é só uma coisa de oração. Tem comércio também, eles têm que viver, sobreviver, têm que vender os produtos que eles fazem e que vendem para as pessoas. Muita gente vai visitar o mosteiro e compra queijos, compra licores, compra souvenirs que eles fazem, né? Eles trabalham no material. Então, aliás, isso irritava um pouco Thomas Merton na Trapa, os tratores, isso também tem nas comunidades. Você tem que trabalhar, a comunidade tem que sobreviver. Então, tem criação, toda comida é feita a partir dos recursos. E tem um momento também bonito do filme que um dos monges está tentando limpar as hortas, todas cobertas de neve, e ele vai tirando com a pá pacientemente a neve para poder plantar. Então, porque o filme praticamente é passado no inverno. Então, o diretor quis mostrar como é que é o cotidiano dos monges, né? Como é que é a vida cotidiana dos monges, esses momentos, né? Então, é um filme de autor, é um filme marcado por muita liberdade. Quer dizer, o diretor teve liberdade de montar o filme para tentar captar o cotidiano ou a temporalidade diferente dos monges, né? Quer dizer, a câmera não invade a vida do mosteiro. Por isso que eles exigiram que ele ficasse 4 meses ali. Então, você consegue perceber naturalidade nos monges. De vez em quando, um ou outro monge ele se vê assim surpreendido com a câmera, né? E mostra uma surpresa, mas normalmente a câmera consegue entrar dentro do ritmo do mosteiro, sem ser um elemento invasivo
Então, ela rompe os rótulos, né? E ela permite que os monges permaneçam monges, a filmagem, né? Ela não é... E eles acolhem com carinho, porque o cineasta ele acaba se integrando de alguma forma na comunidade. E a opção do diretor foi essa, qual? Deixar falar o silêncio. Foi a opção. Deixar falar o silêncio, que é um risco, né? Porque ninguém sabia como é que poderia ser o filme no mercado, né? E, curiosamente, o filme fez sucesso na Itália, na Alemanha, na França, o Brasil menos. Essa é uma cena linda, tá vendo? Ele deita praticamente no cantinho de oração dele, ele reza. Essa cena é linda. Né? Aqui, ó, vocês estão vendo? É esse banquinho de oração característico dos mosteiros que ele tem. Atrás dele aqui é uma posição, não é desconfortável, você pode ficar horas sentado nesse banquinho de oração. Realmente, depois que você se acostuma, é bem confortável. Deixa eu pegar o meu aqui para mostrar. Aqui, ó, você se senta. Opa, deixa eu aumentar aqui. Esse aqui é o... Deixa eu aumentar eu mesmo aqui. Esse aqui é o banquinho, então, que você... Eu também comprei um banquinho desse. Eu também tenho. Você comprou? Então, você enfia as pernas aqui por baixo e senta-se aqui. É muito confortável. Você, depois que se acostuma, pode ficar 1, 2, 3 horas nesse banquinho sem grande problema. É muito bom. Agora, é interessante que em algumas cenas na capela, eles estão deitados. Deitam totalmente. Porque, como são capelas grandes para acolher o maior número de monges, e não são tantos monges assim, para o tamanho da cartucha, né? Então, eles têm muito espaço na capela, normalmente. Tem muito espaço do que seria uma comunidade com 100 monges, né? Como no passado. Nem todo mundo hoje vai querer escolher na vida ser monge. Não. Não é? Uhum. São poucos os que vão escolher esse tipo de vida. Então, são muitas tomadas longas e densas. Tudo aquilo que você não tem tempo para ver aqui, lá você tem vendo o filme. Por exemplo, a bacia que eles fazem a refeição, ela está balançando, plic, ploc, plic, ploc, e a câmera se concentra na bacia. Então, você vai ver a bacia que serviu ao monge e depois ele lavou a bacia, onde ele fez a alimentação, e a bacia secando, fica mexendo, e aquilo virou objeto da atenção do diretor. Né? Então, as cenas das frutas dentro das celas, as bananas, as maçãs, parece até um quadro de um pintor. Os ângulos que o diretor escolhe para filmar cada detalhe, né, da lenha que está sendo partida, aí, cada monge serrando a lenha, não serra com motosserra, não, é com serra de mão manual. E você fica suado. Tem um momento que esse monge que apareceu aí, ele limpa o suor do rosto, depois de trabalhar muito tempo serrando a lenha que ele vai utilizar. Sim. Porque no inverno as celas são muito geladas, né? São muito geladas. E a cama... do degelo, né, Faustino? Então, ele só mostrando a água gotejando, o gelo virando água, muito lindo. Tudo pausadamente. O diretor não tem pressa. Então, você vê a água da chuva caindo, correndo, e fica ali 1 minuto, mais de 1 minuto, a cena só a neve caindo, fica só a neve. A árvore balançando com os ventos, aquele balanço, fica ali um tempão. Ele não tem pressa de sair das cenas. Então, são cenas densas, longas, né, que captam o detalhe, como se o diretor nos ajudasse a ver como é a vida cotidiana daqueles monges.
Muito forte. A cena que ele está cortando o cabelo demora ali um tempo. A cena que o monge está medindo a roupa num dos monges para fazer a veste, o hábito, é demoradíssima. Os botões, a câmera se foca nos botões que estão lá para serem utilizados nos hábitos. É de uma beleza assim encantadora, porque apesar de não poder ter técnica externa, a câmera é de alta qualidade. Uhum. De alta qualidade, né? Então, ali, aquela cena que ele está removendo a neve, o velhinho, são normalmente monges velhos que se demoram, e tem um momento ali que ele está recolhendo a neve, ele vê o cineasta e ele dá um risinho assim, sabe? Não estava previsto no roteiro, né? Ele é surpreendido com um cineasta. Uma coisa interessante da vida monástica é que você simplesmente faz o que você deve fazer. É algo que, para mim, hoje ainda me marca na vida. Então, eu vou fazer faxina, a única coisa que eu faço é faxina. Você não fica pensando, você não fica acelerando para acabar logo, não. A faxina deixa de ser um peso e ela se transforma em si mesma numa atividade na qual a sua vida está acontecendo. Então, isso são todas as atividades, né? E na vida monástica, o objetivo é que, enquanto você realiza esse trabalho manual, você está rezando mentalmente o tempo todo, né? Você está num processo de oração contínua todo o tempo, né? É muito forte. Então, quando você está... Minha namorada fica espantada, porque eu adoro lavar louça. E o que eu estou fazendo quando eu estou lavando louça? Só lavando a louça, eu estou achando uma delícia lavar louça. Isso vem da experiência monástica. Então, agora aqui eu volto de novo ao Thomas Merton, duas passagens desse livro aqui, que é muito lindo esse livro, eu já citei aqui várias vezes. Homem Algum é uma Ilha, Thomas Merton. Vai aí um especial recado para nossa ouvinte aí que fala que está montando uma biblioteca com os livros indicados, né? Aqui, em determinado momento, o Thomas Merton fala uma coisa muito bonita, ele fala assim, a felicidade não é questão de intensidade. A felicidade é questão de equilíbrio. É questão de equilíbrio. Então, às vezes, faz parte da felicidade você parar de fazer tudo o que você faz e não fazer nada. É o que o Thomas Merton fala aqui. Há ocasiões em que, para guardarmos a nossa existência, temos que ficar sem fazer nada. E para um homem que se deixou arrastar completamente fora de si por sua atividade, nada é mais difícil do que ficar em sossego. Por isso que o Papa Francisco, na Laudato Si, ele vai criticar a rapidação, que é o momento do nosso tempo, né? Essa pressa. Por que as pessoas têm dificuldade de ver o filme? Porque elas não querem ficar perdendo tempo com um filme que não tem palavra nenhuma. Ou então põe 1.5. Meu filho que brinca, que fala assim, que às vezes a maneira mais técnica que ele tem de ouvir conferência na internet, em vez de botar o ponto 1, põe 1.5, para ir mais rápido. E consegue acompanhar. Né? Então, uma conferência que dura 1 hora fica em 40 minutos, 35 minutos. Né? Você pode botar 1.7, né? Às vezes até 2.0. E ao contrário, quando você quer anotar alguma frase de um filme, você põe 0.7, 0.5, aí você acompanha, vai mais lento, né? E você pega o texto. Né? Eu faço muitas vezes isso, porque eu vejo filmes e puxo. Por exemplo, Asas do Desejo. Tem muitos debates no filme, muitas conversas. Aí você põe numa velocidade menor e você consegue anotar algumas frases mais importantes. Bom, voltando ao filme, né? Então, as imagens, os detalhes do filme. Cada detalhe é importante. Cada detalhe. Cada significado. Né?
como os detalhes das imagens da natureza, o trabalho na cozinha. Tem uma cena lá que o monge cozinheiro fica cortando os legumes vagarosamente, sem pressa, sem pressa, sem pressa. E a cena fica em cima ali. O diretor não economiza. Ele quer mostrar como é que se faz a comida, como é que é o trabalho da cozinha, né? Então, o pano de fundo do filme está para além do que nós vemos. E é o que alimenta o filme, é o que ele nos provoca interiormente. Isso que é a coisa mais bonita do filme, né? Quer dizer, o filme é o relato, aqui eu estou citando Olegário Gonzalez e Cardenal, num artigo que escreveu em 2002, ele fala: o filme é o relato da presença silenciosa e sonora de Deus na vida de alguns homens para quem Deus é tudo. É o exemplo do cego no filme. Deus, para ele, é tudo. A maior alegria que ele tem é de ter Deus por perto, sentir o tato de Deus, né? O perfume de Deus. É diferente do Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, que ele vai fazer o pacto com o demônio e não vê o demônio. Mas ele intui que o demônio está ali. Ele intui, mas ele não vê o demônio. Na experiência mística também você não vê Deus, mas você intui que ele está presente, né? E outra coisa bonita do filme é que, em determinados momentos, o diretor escolhe algumas passagens bíblicas e se demora nelas um pouquinho, meio minuto. Por exemplo, tu me seduziste e eu me deixei seduzir, é uma das passagens que ele escolhe. Algumas eu até fotografei, né, Mauro? E mandei para você alguma dessas frases, em alemão, francês e italiano, que meu filme é a versão italiana, né? Por exemplo, aquela passagem do livro de Reis, primeiro livro de Reis 19, que Deus não estava na tempestade, mas Deus estava na brisa suave. Essa passagem eles usam umas 2, 3 vezes no filme, para o espectador. E lembro que num dos programas do Paz e Bem, eu utilizei uma tradução usada pelo Timothy Radcliffe, que é o superior dos dominicanos, foi o superior dos dominicanos. Aliás, eu dedico esse programa hoje a um grande dominicano que morreu, Frei Carlos Josafá. Sim. Meu grande mestre, grande mestre, Frei Carlos Josafá, uma das pessoas mais importantes da história da esquerda brasileira, da Ação Popular, da JUC, né? E que morreu aos 99 anos, em Goiânia. E, então, nós estamos celebrando essa passagem. Então, vai a homenagem desse nosso encontro hoje ao Frei Carlos, que está agora participando do grande silêncio, né? Diante de um mistério maior. Muito. Teve vida ativa até o final, né? Depois de 90, agora no finalzinho mais menos, mas ele com 90 anos de idade continuava dando aula, né? É. Na escola dominicana, eu sempre fui muito ligado aos dominicanos, sempre tive um carinho muito especial pelo Frei Carlos, né? Ele teve que ir para o exílio, fugiu, teve que sair do Brasil e virou um grande professor na Suíça de moral, em Friburgo, Universidade de Friburgo, né? E depois voltou para o Brasil e traduziu a Suma Teológica junto com os jesuítas, um trabalho que envolveu dominicanos e jesuítas, e nós temos a edição da Loyola, da Suma Teológica, né? E outro grande especialista de Bartolomeu de las Casas também, um dos maiores especialistas de Bartolomeu de las Casas no Brasil, é o Frei Carlos. Bom, voltando então ao filme, esse tênue silêncio, que pode ser uma tradução da leve brisa de que fala a passagem do livro de Reis. Então, esse tênue silêncio cobre o filme todo, né? E aí, então, nós temos outra coisa importante da vida dos cartuchos é a sobriedade. Aliás, se vocês leem a Laudato Si,
o cuidado da casa comum, a encíclica de Papa Francisco, lá no final ele fala da sobriedade, né? Você tem que aprender a viver com menos, né? E até se trouxe um trechinho para ler para vocês. A paz interior das pessoas, diz o Papa Francisco, tem muito a ver com o cuidado da ecologia e com o bem comum, porque autenticamente vivida reflete-se em um equilibrado estilo de vida aliado com a capacidade de admiração que leva à profundidade da vida. Ou seja, a capacidade de admiração leva à profundidade da vida. E os cartuchos são provocados permanentemente a admirar a natureza, a realidade que está ali. Embora nos momentos mais fortes de oração, eles têm diante de si a madeira e não a natureza, né? Como nos Outra coisa que eu chamo a atenção, eu já estou terminando, eu estou deixando de ser aquele certinho que o Mauro sempre falou, eu estou passando um pouco de tempo. Eu tenho visto, está ótimo, estou adorando. Uma cena importante do filme que o diretor tocou nisso, mas certamente ele não conhece o segredo do que ele fez, que é a luzinha da vela do sacrário que fica acesa o tempo todo. Aquela escuridão que eles acordam muito cedo, de madrugada, para rezar. E lá na frente da capela eu botei aí ela lá. Aquela luzinha, mas nem sempre tem essas luzes acesas assim. Às vezes é só a luzinha do sacrário vermelha. E o filme se demora com a chama da vela em movimento, com o vermelho em movimento, que faz lembrar aquilo que nós falamos muito aqui do ponto virgem de Thomas Merton, ou do Louis Massignon, né? Quer dizer, o que é o ponto virgem? O ponto virgem é aquele ponto que habita o nosso mais fundo interior, que é inabitado pelo pecado ou pela maldade. E ele se reflete também na luz, que simboliza o Cristo no sacrário, né? E que o cineasta vai dedicar muita atenção a isso, porque durante vários momentos do filme, a câmera se volta para aquela chama, aquele pequeno ponto pálido ao fundo da capela, que se confunde com o ponto virgem, que é um pontinho de nada, que é um convite ao desapego, que é um convite à sobriedade. Então, você imagina você que está na cela o dia inteiro, chega à noite naquela comunidade silenciosa que só apenas canta o canto gregoriano, diante de si tem aquele pontinho de nada, que é a razão de ser da vida de todos eles ali. Então, isso é de uma beleza, a gratuidade que habita aquele ponto de luz, né? E que é a razão de ser de todos os demais amores, como fala o Thomas Merton, né? Quer dizer, o ponto virgem é aquele pontinho de nada que está na base de todos os amores realizados e acontecidos em todos os tempos, né? Então, ali, naquele pontinho de nada, encontra-se o vasto e aberto segredo que cada monge daquele percorre durante a sua travessia para tentar captar o que é esse vasto e aberto segredo. E nem aquele monge cego, que já está na passagem da sua vida, nem aquele outro monge doente na cama, são capazes de entender plenamente o que é esse vasto e aberto segredo. Mas eles se entregam com a sua vida, com a sua caminhada. Quer dizer, eles se entregam porque ali está para eles a razão fundamental da própria vida, do que é gratuito, do que passa desapercebido às pessoas desatentas que estão na praça, ou nas praças, ou nos shoppings, né? E eles, então, mostram que talvez o caminho maior da felicidade é o caminho da simplicidade, é o caminho do esquecimento de si,
e é o caminho da liberdade interior e da paz. Eu acho que esse é o... Então, a gente pode imaginar... O que aquele convento de 37 cartuchos produz em termos de eficácia social, né? Estão isolados ali. É uma pergunta que muita gente me faz nos cursos, né? Eu falo, produz tudo, porque a coisa mais importante que tem... Aí eu lembrava, inclusive, uma passagem do Grande Sertão Veredas, que eu vou utilizar amanhã na minha aula do Grande Sertão, que o Riobaldo fala: as orações mais fortes são aquelas que vêm de longe. Então, lá aqueles 37 monges que estão rezando na Grande Chartreuse, eles estão rezando para nos aquecer interiormente e para a gente encontrar uma forma mais equilibrada de aterrar nesse mundo do antropoceno, que é o mundo da violência, né? Da concorrência. Então, todo espaço de oração, seja ele qual for, seja de que religião for, é um espaço que aquece as nossas vidas, mesmo que estejamos distantes dele. Essa é a razão fundamental. E aqui eu termino. Maravilha, Faustino, maravilha. No fundo é isso. O que faz um grupo de monges ou monjas num mosteiro perdido? Em geral, os mosteiros são raros, os mosteiros nas cidades, né? Os mosteiros são afastados das cidades. Não faz nada. Não faz nada. Mas eu lembro sempre do Clodovis Boff, meu grande amigo. Eu perguntei ao Leonardo Boff agora que eu estive com ele. Aliás, o Leonardo falou que ele tomou um tombo esses dias, né? Machucou a vista, caiu por causa de um tapete perto da cama dele, ficou no chão, caído, se debatendo no chão 30, 40 minutos até ser acudido, ele não conseguia levantar. Ai, coitadinho. É a fragilidade humana, né? A gente vai ficando pesado e sofre com as quedas. Mas o irmão dele, Clodovis Boff, ele conta num livro que eu acho um dos livros mais bonitos, Teologia Pé no Chão. Ele conta e fala assim: qual que é o significado social de você estar lá no interior do Acre, sem televisão, sem ninguém te filmando, você ali com 8 pessoas, 10 pessoas, celebrando em comunidade? Qual que é a eficácia social de uma opção dessas? É semelhante, né? É semelhante. Quantas pessoas que dedicaram sua vida, saíram da Europa para viver uma vida simples no interior do Brasil, como no caso do Dom Erwin Kreutler, que vai lá para o Xingu e que certamente deve ter vivido e vive experiências que são muito solitárias e que não são pontos de comunicação, mas que são simbolicamente fundamentais para justamente o aquecimento do ser, né? Sim. E esse é um mistério, porque nesse exato instante que a gente está aqui falando, em algum lugar do mundo tem alguma comunidade monástica rezando. 24 horas por dia tem. E tanto faz a comunidade, né? Budista, cristã, tem gente sustentando o mundo em oração. A gente que acredita nisso, que o mundo ainda existe, porque 24 horas por dia tem alguém rezando pelo mundo, por nós, cada um de nós, todos nós. Eu acho que existe uma energia que perpassa o mundo desse lançar-se no mistério que acontece permanentemente. A gente está dormindo e tem gente, né? É muito, muito forte. E é interessante, quando eu era jovem, eu acho que eu já contei isso aqui, mas é tão bonito que eu conto de novo. Quando eu estava muito angustiado nessas idades difíceis, 17, 18 anos, 19, eu ia. A comunidade beneditina de Juiz de Fora fica no alto do morro, sabe? No alto de Juiz de Fora. Eu ia chorando a pé até a comunidade. Eu tinha uma tia que era beneditina, depois se tornou abadesa em Petrópolis, uma pessoa santa. Ou então eu ia ao Carmelo, as carmelitas Sim. de Juiz de Fora, e é tão bonito você que passa por determinados momentos, caminhar, subir a ladeira e se encontrar com uma comunidade de oração.
Isso, ou seja, são comunidades que exercem esse papel importantíssimo, né, do equilíbrio, né, de manter o mundo equilibrado na serenidade, na paz, na harmonia. Né? Então, eu acho que a mim, pessoalmente, me fez muito bem, certamente a você, Mauro, Sim. deve ter feito muito bem de ter se colocado em relação com mestres de oração. Você deve ter tido seus mestres de oração, como eu tive também os meus e tenho, né? E eles são... O ritmo de oração deles não é um ritmo solitário, é um ritmo que é feito sozinho, né? Mas esquenta o mundo, sem dúvida. Por falar em mestres de oração, hoje é segunda-feira, ao vivo, né? Estamos aqui segunda-feira, 6h20 da tarde, hora de Brasília. Quarta-feira. Aí, meu Deus, falando bobagem. É isso aí, Faustino. Quarta-feira, dia 11 de novembro. Por falar, então, em mestre de oração, na próxima quarta-feira, nós iniciamos, que é dia 18, um mini curso. 3 encontros para falar da mística de João da Cruz. Este é um grande mestre da oração. Mas nós vamos interromper esse mini curso. Nós teremos uma aula, aí a gente interrompe, porque aí vem aqui um mestre da oração ao vivo para conversar conosco, Leonardo Boff. Então, quarta-feira que vem começamos João da Cruz, depois vem Leonardo Boff e depois continuamos mais 2 encontros sobre João da Cruz. Então, nós vamos estar na companhia nas próximas 3 quartas-feiras de grandes mestres da oração, 2 grandes mestres da oração. E o pessoal já pode estar começando a procurar o filme A Partida, que vai ser o tema do dia 16 de dezembro, que é o nosso último encontro desse semestre, né? Com o Rodrigo Petrônio, de São Paulo, que vai comentar para a gente o filme em debate. Eu e Mauro vamos estar juntos, né? Sim. Debater esse filme maravilhoso que eu também vi tantas vezes, A Partida, que trabalha o tema da morte. Né? O mais divertido dessa história, Faustino e eu, é que é o seguinte, eu vi esse filme umas 10 vezes. O Faustino também, é esse aí. Eu tenho ele aqui também. E a gente não sabia, um e outro, que tinha visto. Esse filme é maravilhoso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que assistir. O pessoal do Paz e Bem já pode ver no filme, com calma, que tem até dia 16 de dezembro para ver. Para assistir. Para mim vai ser uma alegria encerrar o ano com o Faustino, dia 16 de dezembro, meu aniversário, eu vou celebrar meu aniversário aqui com você, Faustino. Vai ser muito bom. Legal. Paz e bem. Até semana que vem, gente. Até semana que vem.